noite, boa noite! Vamos chegando, vamos chegando! Primeira live do ano! Feliz 2023! Oi, Rodrigo! Oi, Luciano! Tudo bem? Oi, Bia! Oi, Andrés! Alô, alô! Tamo aqui, tamo aqui! Vamos chegando, vamos chegando! Vai mandando aí aviãozinho para as amigas, para os amigos. Oi, Bruna! A professora Bruna já está aqui. Vou chamar ela. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Manda aí aviãozinho que essa live de hoje está fantástica. E vou falar com minha querida professora, doutora Bruna Oneda, do Menopausa Fit. Já chamei ela aí. Olá, Boa noite. tudo bom? Tudo bem? Começamos aqui com música para celebrar um pouco o nosso corpo, o movimento. Seja muito bem-vinda. Você está bem? Obrigada, Julieta. Sempre muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Oi, meninas, meninos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, a todas que estão chegando. É uma alegria enorme, primeira live do ano, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo, sempre é muito rico, aprendemos muito, ficamos instigadas, né, inspiradas para nossa saúde, para nosso movimento, então estou muito feliz. Deixa eu te apresentar para as pessoas que não conhecem, né, estamos hoje no perfil do Peripécias Menopáusicas, convidando a professora doutora Bruna Oneda, que ela é educadora física com doutorado em menopausa e climatério e é criadora do método Menopausa Fit, que já ajudou milhares e milhares de mulheres e pessoas, né, a viver a menopausa, o período pré e pós-menopausa, para sermos mais técnicas, e daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, com saúde, com bem-estar, né, com alegria, sentindo que o corpo lhes pertence, né? Nos pertence porque eu sou uma das alunas também. Então, uma alegria enorme de novo, não vou me cansar de dizer. E vai preparando suas perguntas, né? A gente tem um tema hoje que a gente quer abordar, um tema que nos preocupa muito, mas vamos aos pouquinhos. Bruna, que me conta? Menopausa, corpo, saúde, por onde a gente começa? Então, vamos começar você também se apresentando para as meninas aqui do Ah, claro! Acho que seria legal você falar do seu perfil também. Perfeito. E como a gente se conheceu, né? Sim. Bom, eu sou a Julieta. Eu estou um pouco desconcentrada porque eu me mudei. Agora moro. Meu apartamento é de frente para a quadra de futebol. E chegaram tipo 450 crianças. Vocês não estão ouvindo? Porque eu estou de fone, eu espero, né? Mas eu estou ouvindo. Então vou fazer aqui o exercício de super concentração. Eu sou a Julieta, sou palhaça, sou comediante, venho do cinema, do teatro, do circo. E com 37 anos, meus óvulos acabaram e eu tive diagnóstico de menopausa precoce. Eu não sabia nada de menopausa, descobri que quase ninguém sabe nada de menopausa, né? Inclusive muitos e muitos e muitos médicos e médicas. E, bom, enfim, eu tive vários problemas de saúde, passei mal, passei por várias fases, né? A negação, depois, enfim, não achar atendimento, né, especializado. Quando eu comecei a me sentir melhor, achar um tratamento, eu sentia que precisava falar para as outras pessoas, porque eu tinha um sentimento muito forte, assim, de revolta, né, de dizer como metade da população do mundo vai passar por isso e a gente não tem informação, não tem acesso a atendimento. Então, eu tive muita vontade de falar sobre isso. E como eu sou palhaça, venho do cinema, estávamos na pandemia, a gente, com meu companheiro, João Capaciello, nos animamos a criar um produto audiovisual. Né, a ideia foi ganhando forma e criamos uma websérie que se chama Peripécias Menopáusicas. É uma websérie com 15 episódios,
e que cada episódio aborda um tema, né, dos tantos, né, tem mais, a gente teria que fazer milhares de episódios, né, mas fizemos 15 cada episódio aborda um tema e tem uma profissional da área da saúde convidada. Então, claro, tínhamos que convidar ela, a professora Bruna, e que em seguida, né, desde o primeiro convite, sem saber que era, ninguém, né, nem conhecer muito, ela achou interessante o projeto, a gente convenceu ela de que ia ser muito legal, e com a presença dela foi muito mais legal ainda. E aí estamos juntas nessa jornada, então vocês podem assistir essa websérie aqui no Instagram do Peripécias, sem sair da live, né? Já vou dando essa dica, pode clicar aqui nessa setinha. Quem não segue a professora Bruna já vai seguindo, e quem não me segue também para conseguir acessar a websérie, todos os conteúdos que a gente vai criando. No YouTube também, no YouTube é legal que você é bem maior, pode ver na TV, a trilha é uma trilha original, muito legal, enfim. Então são informações com sketches cômicas. Então você vai ver personificações, sei lá, das células de gordura, né? Do estrogênio. A gente faz tudo brincando para que esse aprendizado seja mais fácil, mais divertido e leve, né? Porque a coisa às vezes fica pesada, né? Então, e as informações, porque a gente acredita que informação liberta, informação é poder. Então, essa sou eu e estamos já no nosso quase terceiro ano? É isso? Segundo, terceiro ano? Sei lá, gente, como chama mais. É isso. Fizemos muitas lives, muitos conteúdos. Nós duas já fizemos algumas lives sempre maravilhosas, então estou aqui. Legal, e eu adorei a proposta desde o começo, exatamente por esse olhar com carinho e com humor, né? Eu acho que a mulher ela fica muito sozinha nessa transição aí da menopausa, ela muitas vezes não sabe por onde para onde ir, por onde procurar informação, e às vezes quando essa informação chega de uma maneira mais leve, quando essa informação chega mostrando assim que tem um caminho, né? Que não é o fim do mundo, é uma doença que vai ficar sofrendo disso. Então, existem maneiras de você de fato melhorar a qualidade de vida. Então, desde o começo eu aceitei e adorei assistir todos os episódios e faço de novo se tiver a segunda Vamos lá, vamos, estamos torcendo para fazer a segunda temporada e é uma coisa assim muito interessante que eu sempre comento, né? Na narrativa dos filmes, né? Das séries, existe uma estrutura que se chama a jornada do herói. E faz um tempo que descobrimos que essa jornada do herói não fazia muito sentido nas narrativas para as mulheres, né? E se criou a jornada da heroína. E essa jornada da heroína é um pouquinho diferente da jornada do herói, que ele sai, o Harry Potter não sabe que ele é escolhido, sai, mata o maior mágico do mundo do mal e volta transformado num herói, né? Para as mulheres não fazia muito sentido. Então, essa jornada descreve o encontro com a deusa. E essa deusa, então, tem o lugar de não se reconhecer. O encontro com a deusa é uma mulher de muito conhecimento, que faz com que essa mulher se encontre consigo mesma, descobre a sua força interior e se transforme. Então, essa transformação não tem a ver com matar ninguém, com demonstrar um poder para o outro, senão com a transformação interna. Então, dito tudo isso, eu sempre conto que quando eu conheci tanto a Bruna quanto as outras profissionais da saúde que participaram, para mim foi de uma transformação maravilhosa, porque vinha muito desse sentimento de raiva, de essa coisa, tipo, o mundo acabou, e até porque eu sou palhaça, gosto muito de pontuar, né, nos problemas e as coisas que dão errado e rir disso. E conhecer você, Bruna, foi um caminho para eu enxergar as coisas de outra forma, né? Para enxergar que realmente é uma fase da vida, que a gente tem forma de solucionar e de viver isso com plenitude. Então, mais uma vez, gratidão para ti. Muito feliz de ouvir isso e que a gente possa agora, né, unir forças e ajudar o máximo de mulheres possível aí. Que legal, que bom. Olha, muitas mensagens lindas, Fabiana, que Deus te abençoe, professora, vocês duas lindas, obrigada, obrigada. Fabiana, tem horas que o humor fica pior, o humor é uma coisa que, né, com a queda do estrogênio, a gente fica pior. Obrigada, Fabiana, tá só elogios, Fabiana, muito obrigada.
E, enfim, acho que é isso. Fabiana elogiando a gente, basicamente. Então, vamos começar? Vamos pro que Vamos. interessa? Você quer perguntar assim, conforme você foi falando aí, me foi surgindo na cabeça. Eu Vamos. acho que é legal a gente falar, assim, né? Deixar, talvez tenham mulheres aqui que não entendem esse universo da menopausa. Então, eu acho importante a gente pontuar, né, que muitas vezes até o termo menopausa, ele não é usado corretamente, porque, de fato, a menopausa é a última menstruação. E assim como você falou, a menopausa, ela caracteriza muito essa questão da falta da fertilidade, né? Para muitos isso é muito doloroso, porque Desculpa, Bruna. Desculpa te interromper. Para mim está cortando muito. Não sei se para as outras pessoas também. Se puder dar esse feedback. Não sei se você está com um fone aí à disposição. Para mim, sua voz está chegando muito cortadinha. eu acho que eu consigo pegar um fone. Deixa eu pegar meu fone aqui um minuto. Vai lá, vai, que vale a pena. Essa live vai ficar gravada. A gente coloca no nosso perfil, no perfil da Bruna também. A gente seleciona trechinhos. Então, vale a pena a gente, né, te ouvir. Deixa eu. Hum. Não foi, né? Para mim, Peraí, só. não está cortando. Ah, para todo mundo tá ok. É para mim só? Obrigada aí, Susana e a Débora pelo feedback. Aí, De qualquer forma, veja se melhorou, por favor. para mim melhorou. Sim. Ai, então ótimo. Então, para elas Muito você. obrigada. Ótimo, vamos lá. Então, eu acho que é legal a gente falar disso, né? Porque a menopausa ela é muito individual para cada mulher. Então, muitas vezes, o que eu percebo, mulheres assistindo live ficam tentando assistir e seguir a experiência de outras mulheres e começando pelo fim mesmo da ovulação. Para algumas mulheres, de Uhum. fato, isso é muito triste. Eu acho que em algum momento, quando a mulher ainda quer ter um filho e ela não pode mais ter filhos, isso é muito doloroso. E para outras mulheres que a vida inteira se preocupavam em engravidar, porque eu não quero engravidar, que eu tenho medo de engravidar, isso passa a ser libertador, né? Então, assim, agora eu não tenho mais chance de engravidar. Só que o grande problema de tudo isso é que vem todos os sinais e sintomas envolvidos na diminuição dos hormônios, não só a ovulação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar para a mulher, assim, né, para as meninas que nos assistem, quem vai vir assistir, é importante a gente se basear no que de fato acontece, né? No que a ciência fala, no que os estudos mostram, no que as pessoas que estudam menopausa, né, se baseiam. E não na única experiência de uma amiga sua. Porque Uhum. é muito rica a experiência, sem dúvida nenhuma. Mas talvez a menstruação para ela tinha um significado totalmente do que a menstruação tem para você. O peso, a mudança do corpo, que para algumas pode ser um momento de desespero, meu corpo mudou, meu peito aumentou, minha barriga aumentou. Para outras, talvez seja um corpo que ela sempre quis ter e nunca conseguiu. Então, assim, eu acho que você falando isso, me veio muito isso na cabeça, de que é muito importante o conhecimento. Mas a primeira coisa é olhar para si mesmo. O que esse útero, o que esses óvulos, o que essa feminilidade, porque independente da sua opção sexual, se você tem o órgão ali, o que aquilo representa para cada uma das mulheres. Então, eu acho que isso é bem legal da gente falar, e eu sei que você tem um olhar bem específico para Sim, isso também, né? sim, você está me dando aqui a deixa para eu falar do nosso filme, né? Porque quando a gente pensa em menopausa, não pode pensar de uma forma padronizada. Isso me interessou tanto que a gente também fez outro trabalho, que é um documentário, que precisamente se chama Menopausas, em plural, trazendo histórias de pessoas diversas, com biografias diferentes, com orientações sexuais diferentes. Então, a gente também até falou com homens trans, que é uma coisa que é tão tabu, mais tabu do tabu, que a gente nem conversa, nem imagina que os homens trans também podem menstruar e uma hora parar de menstruar. Então, é muito interessante isso que você pontua, porque para cada pessoa, para cada trajetória, para cada alimentação, para cada
nível de estresse de cada pessoa é diferente, a menopausa vai se manifestar de formas diferentes. Então, na experiência da minha prima, da minha mãe, não vai me atender, não vai me atender, né? E, e as informações não são tão fáceis de acessar, por isso que a gente está aqui para explicar um pouco mais, né? Que pode acontecer, pode não acontecer, mas que a gente entra em umas estadísticas também, né? Essas estadísticas são interessantes conhecer. Sim, sem dúvida. E assim, quando eu assisti o documentário, foi muito interessante que me abriu também a cabeça para muitas coisas, apesar de estudar menopausa há muitos anos, né? Na verdade, comecei a estudar menopausa, eu era muito jovem. E me abriu um olhar assim que realmente eu nunca tinha me atentado. Então, o seu trabalho Ai, é que lindo, maravilhoso. me Eu, emociona. eu, Porque assim, nossos olhares também são assim, né? Cada um tem um olhar, né? Isso que é rico. A diversidade é encantadora e é riquíssima. A gente tem que abraçar, né? Cada vez mais as diferenças para nosso crescimento como um todo, como coletivo. Ai, exatamente. E vamos lá, vamos falar vamos então lá. das alterações no corpo. Eu acho que assim, como eu trabalho Isso. mais com exercício, eu acho que é interessante a gente falar do corpo e até por que que elas acontecem, né? Então, se a gente for pensar, uma grande queixa das mulheres nessa fase é o aumento do peso, não necessariamente ela aumenta muito o peso, mas mais especificamente o aumento da concentração de gordura na barriga, que foi o que a gente Uhum. até fala na minissérie e tal. É, algumas consequências desse aumento da barriga acabam trazendo resultados desagradáveis. Então, quando a gente olha para um aumento de barriga, por exemplo, na menopausa, a gente tem que pensar tudo o que está envolvido. Então, a gente não entende que aquele aumento de barriga não é só uma questão estética. Então, é importante a gente entender que a gordura, de fato, ela é mais depositada nessa região central do corpo, porque muda a nossa relação com os hormônios. A gente passa a ter um corpo mais masculinizado mesmo, com o acúmulo mais de gordura nessa região da barriga e menos gordura na perna, no bumbum, no quadril. A gente perde meio que o corpo feminino. Mas uma coisa assim que eu tenho, assim, pensei bastante até essa semana, é a consequência de tudo isso. Porque, junto com essas alterações hormonais, a gente também tem um corpo ali brigando para sobreviver sem aquela grande quantidade de hormônios. Então, por exemplo, muitas mulheres reclamam do aumento do colesterol. E aí Uhum. a gente tem que entender o porquê de tudo isso. Por que que o colesterol aumenta? O nosso colesterol aumenta porque o colesterol ele ajuda na produção do hormônio. Então, o meu organismo entende assim: se o hormônio diminuiu e eu preciso desse hormônio para ter qualidade de vida, para as funções do meu corpo, então, o que eu preciso fazer? Mandar todos os precursores, né? É palavra difícil, mas mandar Matéria-prima. toda a Matéria-prima. matéria-prima para que eu tente aumentar esses níveis de hormônios. E o colesterol é uma dessa matéria-prima. Então, muitas mulheres percebem o aumento do colesterol. E uma coisa que eu acho que também é bem importante a gente falar é o aumento da glicose, né? O aumento do açúcar do nosso sangue. E isso sim é intimamente relacionado ao tamanho que está a barriga. Então, Hum. muitas vezes eu falo assim nas lives, ninguém é feliz com a barriga, tal, e aí eu acaba tendo uma conotação de que a gente está falando só de estética. Mas não. Se a minha barriga está maior, eu acabo tendo maiores níveis de colesterol também, mas eu aumento o nível de açúcar do meu sangue. Então, por menos açúcar que eu consuma na minha dieta, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como açúcar. Mas se a minha barriga está grande, se eu tenho aquela gordura visceral, isso favorece que a minha taxa de açúcar fique ainda maior. Então, muitas mulheres que nunca tiveram nenhuma tendência a diabetes, que nunca nem pensaram nisso, porque às vezes relacionar diabetes é só para aquela mulher que come muito doce.
começam a ter este aumento também. Então, eu quis até começar por essa questão da barriga, porque não é só uma questão estética. E por mais que o nosso corpo seja mega, ultra, super inteligente, se a gente não der estratégias para ele trabalhar corretamente, a gente não vai conseguir reverter todo esse quadro. Então, o seu corpo vai ficar brigando para a barriga aumentar, seu corpo vai ficar brigando para o colesterol aumentar, e uma vez que a barriga estiver alta, o colesterol vai estar alto, a glicemia vai estar alta, seu estado inflamatório é maior, e isso interfere em todas as funções do nosso corpo, inclusive a cognição, que eu acho que é legal a gente falar disso. Sim, né? que é um dos sintomas que a gente escuta muito e que perturba, porque de repente a pessoa começa a sentir que não consegue mais pensar. Eu passei por isso, é horrível. Eu não conseguia acertar as letrinhas da senha do meu banco, eu não conseguia responder perguntas, as palavras fogem, né? Estou aqui tentando falar umas palavras que são conhecidas de um assunto que eu conheço, foge, né? Então, essa questão muitas vezes é mal diagnosticada também, confunde com questões diretamente mentais e pode ir para uma medicação errada. Tem muitos relatos também, né, disso. Então é muito interessante saber como tudo está vinculado e que pode vir também, né, uma questão cognitiva pela questão das mudanças hormonais, do aumento do peso, da inflamação, né. Exatamente. E aí, assim, até antes da gente falar dessa questão cognitiva, vamos até falar um pouco dessa questão inflamatória. Antigamente, não se falava muito disso, porque a gente tem substâncias que mostram o estado inflamatório do nosso corpo, que elas foram descobertas muito recentemente. Então, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, falava-se da leptina, que é uma citocina aí, que foi uma das primeiras a serem descobertas. Isso no ano 2000. Pensar que o colesterol foi descoberto há décadas atrás. Então, essas substâncias, elas foram recentemente encontradas. E não são substâncias que a gente mede facilmente. Não dá para medir pela saliva. Precisa hoje de exames de sangue bem específicos. E aí começou a perceber, então, que este estado inflamatório do corpo, seja por uma má alimentação, seja por não dormir bem, seja por conta da diminuição dos hormônios sexuais mesmo, ou por maus hábitos, né, falta de exercício, a gente acaba tendo um nível inflamatório maior. Esse nível inflamatório maior, vai me interrompendo aí, Juliette, se eu estiver falando demais. Por favor. Então, Continua. Assim, esse estado inflamatório, por si só, acaba influenciando outras áreas do nosso corpo. Então, se a gente for começar a pensar pela nossa disposição, quando eu estou doente, quando eu estou com uma dor de garganta, quando eu estou gripada, eu diminuo o meu vigor, eu diminuo o meu ânimo. E por quê? Porque o meu organismo percebe aquele estado inflamatório e me induz a ficar mais quietinha, descansar, poupar as minhas energias. Se eu estou com um estado inflamatório alto todo o tempo, o que o meu corpo faz? Ele induz eu poupar as minhas energias. Então, daí a mulher também tem outras razões, não só a inflamação, mas daí a mulher se sente muito mais cansada, muito mais indisposta, ela não consegue nem raciocinar que o exercício de fato pode ajudá-la, porque ela não tem forças para fazer exercício. E uma coisa que é extremamente importante a gente falar também com relação à inflamação são as dores, né? Porque as dores no corpo todo são muito frequentes. A enxaqueca, dor de cabeça, dores específicas, uma hora numa articulação, outra hora na outra articulação. E isso já faz com que a mulher tenha menos ânimo, menos disposição para fazer as coisas. E óbvio, se você está com dor, você quer ficar encurujada. Se você está com dor, você quer só morrer abraçada ali numa bolsa de água quente. Então, o processo inflamatório, ele acaba influenciando de várias maneiras o nosso corpo. E aí é importante a gente falar que
muitas mulheres também ficam depositando todas as fichas na reposição hormonal. Mas a reposição hormonal não vai diminuir o processo inflamatório. Ela vai conseguir diminuir esse ciclo inflamatório com bons hábitos. Então, aqui entra, claro, o exercício, que é minha praia total, mas também a alimentação, a busca de estratégias por melhorar a qualidade do sono, a busca de estratégias por melhorar a qualidade de vida em geral, a busca de estratégia para melhorar as relações sociais. Isso é extremamente importante para a nossa saúde. Então, é importante esse olhar geral. Não é um órgão, o ovário, não é um hormônio. É todo o nosso corpo que está envolvido. E o quanto, de fato, a gente deseja buscar estratégias para melhorar tudo isso, né? Assim como não é, de fato, a solução uma pílula. A solução não vai ser também assim tão simples. É uma solução integrada e precisa ser entendida, né? E precisa de uma dedicação. Vamos dizer assim. Não vamos mentir, não, para precisar se dedicar. Exatamente. Eu acho que assim, o primeiro passo é o conhecer, entender, né? Muitas mulheres nem enxergavam essa luz no fim do túnel antes de te conhecer, antes de me conhecer. E aí, quando começa a enxergar que, de fato, existem maneiras de melhorar, e muitas vezes simples, né? E aí, é essa busca diária de melhorar. E, assim, eu tenho pensado muito nisso, né? Que também não é só o físico. Eu aqui nas redes sociais, eu falo muito da ciência, né? Eu sou doutora, eu tenho um nome a zelar, não posso falar qualquer coisa aqui na internet. Então, a gente fica muito baseado na ciência, no corpo, na fisiologia. Mas hoje em dia, eu penso muito na questão de todas as outras áreas da nossa vida, que a gente precisa investir. Então, eu vi um post de alguém essa semana, assim, minha libido está muito baixa, eu não suporto, o que eu faço, porque meu companheiro não, fica me cobrando tudo. Mas o que você está fazendo pela sua libido, né? O que você está fazendo para admirar esse companheiro e ter vontade, né? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que pensar. Ou ser honesta, tá conseguindo ser honesta, olhar para você com honestidade, com profundidade, olhar para o seu relacionamento com honestidade, a questão do autoconhecimento, de parar para conseguir perceber o que a gente está sentindo, porque somos mulheres, né? Demais sabemos que somos sobrecarregadas, somos cuidadoras dos nossos filhos, cuidadoras muitas vezes dos nossos companheiros, cuidadoras dos nossos pais, com a doble jornada de trabalho, tripla, quíntupla. Vamos indo para frente, tocando do jeito que dá. Quantas vezes você fala com alguém e fala, não, tô com uma dor aqui há 15 anos, esse ombro já dói e não faz nada, e já nem percebe que está doendo. Então a gente entra num estado de não perceber sequer o que está acontecendo com a gente e a gente precisa também mudar isso, também ter um tempo de autopercepção, de autoconhecimento, uma terapia, seja ela tem muitas hoje, né, de muitos tipos, mas olhar como a gente funciona, sair do automático, parar, perceber e decidir o que quer mudar, né? Isso é tanto ciência, mas também abrange as questões, né, espirituais, as questões mais holísticas e por aí vai. Muito interessante. Posso trazer aqui uma pergunta da Mimi Pianista? Claro! Ela diz que acontece quando as taxas de glicemia, colesterol e triglicérides estão boas, mas a barriga ainda não diminuiu. Não sei se é uma pergunta tão genérica assim para ser respondida. Então, o que acontece é o seguinte, né? Aquilo que a gente falou, que a gente não pode se basear no que acontece com todo mundo. Então, assim, em geral, as mulheres ganham mais gordura na região do abdômen. Conforme a circunferência da cintura vai aumentando, essa gordura que tá ali, ela não é uma gordura tão externa, é uma gordura que a gente fala visceral, porque ela tá lá dentro,
ao redor das nossas vísceras, ela está ali, muitas vezes dentro das nossas vísceras. E essa é uma gordura que a gente fala que ela é metabolicamente ativa. É uma gordura que como se fizesse parte do nosso corpo, como se fosse um órgão ali, produzindo proteínas, hormônios e etc. Então, assim, a grande maioria, o que diz a grande teoria aí é que conforme você tem mais gordura visceral, você tem uma tendência a aumentar os níveis de colesterol e triglicérides e também aumentar a glicemia. Se isso ainda não aconteceu com você, quer dizer, a sua barriga está grande, colesterol, triglicérides e a insulina, a glicemia estão ok, este é um super incentivo para você queimar essa gordura da barriga, porque senão em 3, 4, 5 anos a tendência é esses níveis aumentarem. Então, muitas vezes, vem primeiro a barriga, o seu organismo percebe que realmente você não está dando conta e aquela gordura que está ali, ela começa a trabalhar contra. Então, se ainda seus níveis de colesterol, triglicérides e glicose estão bons, bora perder essa barriga, que aí você pode nunca ter esses níveis alterados. Então, possivelmente é isso que acontece. Quando a gente fala de risco do coração, risco da gente ter um problema cardíaco mesmo, por que vai piorando ao longo dos anos, né? Por que quando a gente é jovem a gente não tem tanto risco? Porque tem o fator tempo de existência desses fatores de risco no nosso corpo. Então, a gordura, depois de muitos anos ali, ela começa a trazer mais consequências. Então, é igual coisa... no trabalho, né? Ela vai ganhando, né, status no trabalho, né? Vai sendo promovida, ganhando poder. Ela vai ganhando poder, ela vai bagunçando seu metabolismo, vai bagunçando seus hormônios, e aí tem uma hora que todos os níveis aumentam. Só que eu costumo falar isso também, não vamos falar só de tragédia. A coisa boa dessa gordura... Coisa boa, vamos lá. É que ela é a gordura mais fácil de perder. Então eu faço, quando agora nos lançamentos que eu faço do meu programa, eu faço os desafios nos primeiros dias. E com pequenas estratégias, exercício, mudar um pouquinho a alimentação, a gente diminui muito rápido a circunferência da cintura. Tanto é que eu prometo que as alunas vão perder de 3 a 5 centímetros nos primeiros 21 dias. Mas por quê? Porque tem muita água ali que se perde muito fácil na hora que você adota estratégias. E essa gordura visceral, exatamente por ela fazer parte do metabolismo, ela é facilmente quebrada. Então, é a gordura mais fácil da gente perder. Então, na hora que você dá estratégias, dá estímulos ali, e um estímulo bem importante é diminuir os nossos níveis de insulina, a gente pode falar disso se for interesse das meninas, a hora que a gente diminui o nível de insulina, a gente consegue queimar essa gordura. Então, por isso que nesses desafios aí de televisão mesmo, ninguém fica medindo a circunferência do quadril, ninguém mede a circunferência da coxa, mede a circunferência da barriga, porque de fato ela é a mais fácil de ser perdida quando você faz estratégias corretas, entendeu? Uhum. Maravilhoso. A Débora vamos fazer uma live semana que vem falando sobre tendo um olhar sobre a menopausa no mundo do trabalho, né? Débora está dizendo bem isso, a reposição, para quem pode fazer, é um dos caminhos, mas certamente não é o único. São um conjunto de ações. Então, reforçando aqui. E exercícios certamente é o pilar, é fundamental. É sim ou sim, não tem desculpinha, tem que fazer. Pode começar aos pouquinhos, mas tem que fazer, né? Quantas horas por semana que é o protocolo agora sugerido? Você lembra, Bruno? O que hoje se fala, né? Para uma pessoa ela ser considerada ativa, ela precisa fazer 30 minutos, pelo menos 5 dias da semana. Então, são 3 vezes 5, 15, 150 minutos semanais. De exercício leve a moderado. Então, se a gente for pensar todos os dias, uma meia horinha de um exercício leve a moderado. Existem pessoas, mulheres, que treinam mais intenso, né? Então, hoje o exercício intenso,
ele ganhou uma força aí também. Então, se o exercício for intenso, pode ser 3 vezes 20 minutos. Então, depende da intensidade dos exercícios. Se a mulher então tá. Eu saio assim com o meu cachorro, dou uma voltinha aqui no quarteirão, paro na padaria, converso com o vizinho, sigo, ando mais um pouquinho, 20 minutinhos, tá bom? Assim pode ser? Se fizer disso leve, 30, pode ser. Pode ser. Agora, Todos os dias. Todos os dias. Agora, se seu cachorro andar rápido mesmo, der um pique, pode ser 20 minutos só 3 vezes na semana, tadinho. Vai passear só 3 vezes na semana. Sem parar, né? Não pode parar para conversar com o vizinho, não. Tem que andar para dar um... Exatamente. Meia horinha e é interessante. Só que, Julieta, muita coisa foi desmistificada também do exercício. Então, por exemplo, o meu programa, a gente faz 20 minutos diários. Por quê? Porque a gente vai treinar todos os dias da semana. Tem mulheres que não conseguem, simplesmente são tão sedentárias, estão paradas há tanto tempo, que 20 minutos é bastante. Então, a gente pode quebrar esses 20 minutos em 2 sessões de 10 minutos. A gente pode quebrar essas sessões em mais dias da semana. Então, fazer os 7 dias, 15 minutos, por exemplo. O importante é fazer. E é legal a gente falar também que em qualquer idade, independente do que estiver acontecendo com o seu corpo, você consegue progredir com os exercícios. O que é progredir com os exercícios? Ganhar fôlego, ganhar força, ganhar equilíbrio, ganhar resistência. Então, independente do que esteja acontecendo com o seu corpo, menopausa precoce, se você já tem mais de 60 anos, você consegue progredir aí todas as funções, uma vez que você faz os exercícios adequados para aquilo, né? E os benefícios são tão rápidos e tão maravilhosos, né? Porque o bem-estar chega muito rápido. O bem-estar próprio, ele já estimula. Ontem, por exemplo, eu comi uma comida nada a ver, muito nada a ver. E hoje fui treinar, eu fiquei assim falando, não vou mais fazer isso, porque eu quero me sentir bem, eu quero chegar no treino. Então, essa comida que eu comi, não vou comer mais. Não vou mais me render a uma tentação de comer uma gordura, uma fritura. Então, é uma coisa que vai estimulando a outra, né? O bem-estar que o exercício traz, estimula a cuidar da alimentação, a cuidar também da suplementação e as outras questões, né? E a alegria, né? Que já traz o próprio treino. Não só bem-estar, de sentir, disposto, senão é uma alegria, né? Uma vontade de viver. Sim. Muito legal. E o que eu percebo muito é essa questão da gente se sentir que conseguiu, né? Quantas vezes a gente já ficou frustrada, né? Quantas metas do ano passado a gente viu que a gente não conseguiu cumprir. E não só necessariamente as metas da saúde. A gente tem metas profissionais, a gente tem metas pessoais. E a gente se frustra, porque, pô, você queria aquilo. Então, o exercício, eu falo que são doses diárias de bem-estar. Porque naquele dia, você fala, nossa, isso realmente me fez muito bem. E nos impulsiona a fazer mais. Só que, se a gente não entra no ritmo, se a gente não faz daquilo um hábito, facilmente alguma outra coisa nos encanta. Então, às vezes eu falo isso para as minhas alunas, você está na sua casa, você tem 1000 coisas acontecendo. Às vezes, limpar um banheiro é mais atrativo do que ligar um celular e fazer uma aula de exercício. Se aquilo não for parte do seu hábito. Então, você vai arrumar 1000 desculpas, você vai arrumar 1000 coisas para fazer, né? Tem que ser a constância, né? Esse lugarzinho lá da disciplina, de entender que isso é importante, que faz bem. Mas parece que estamos aqui para estimular, né? Vamos ficar boas. Vamos revolucionar esse mundo com mulheres poderosas, saudáveis, cheias das suas capacidades, no melhor momento das suas vidas. Nossa, que revolução. Já pensou? Exatamente. Exatamente. Tem alguma pergunta aí? Tem. A Cris fala, quanto ao aumento do estômago, piora a digestão? Não entendi a pergunta.
Eu acho que eu entendi. Então é assim, ó, muitas mulheres percebem que nessa fase o estômago fica mais alto, né? Na verdade, não é que o estômago está mais alto, é porque de fato você ganhou também gordura no seu gordura debaixo da pele, que é a gordura subcutânea, e aí a sua barriga, que talvez fosse mais lá embaixo, ela começa mais aqui de cima mais da altura do seio. Isso é aumento de barriga, não é o seu estômago estufou. Junto com isso, com esse aumento de gordura nessa região, muitas mulheres relatam desconforto frente à alimentação. Então você fala assim, comi uma fritura, talvez alguns anos atrás isso não te fazia mal. A diminuição do estrogênio, ela faz com que a digestão e a absorção de alguns alimentos fique mais prejudicado. Então, mais do que nunca, precisa cuidar da alimentação, né? Perceber quais são aqueles alimentos que não te fazem bem, que te fazem se sentir mais estufada, que não caem bem, que atrapalham o seu sono, que atrapalham a realização de tarefas do dia a dia, e tentar tirar esses alimentos, diminuir esses alimentos aí para você não ter esse desconforto e perder a gordura. É legal falar disso porque assim, o nosso abdômen, né, ele tem músculo dos dois lados. E conforme a nossa barriga vai crescendo, né, de dentro para fora, vai empurrando o músculo. Então, em alguns casos, isso tem forma até a diástase, que precisa de tratamento específico. Mas, em geral, o nosso músculo ele é empurrado para frente e dá ele abre, de fato. Conforme eu vou perdendo a gordura, conforme eu vou fortalecendo a minha musculatura, eu consigo empurrar isso de volta para trás. Então, muitas mulheres também percebem que a barriga vai estufando, que ela vai vindo muito mais para frente, e isso não é nem que você ganhou tanta gordura ali, mas é porque você perdeu a força do seu abdômen. Então, isso vem mais para frente. E aí, hoje, fala-se muito disso, a gente tem estratégias para isso no programa mesmo, que é de fortalecimento, né? Vou até levantar aqui, ó, tipo, fortalecimento dessa musculatura aqui que empurra a sua costela, ajuda você a fechar esses músculos, e isso empurra para trás o seu estômago. Então, não é só uma questão da alimentação, tem toda uma questão da gordura ali, mas da falta de exercício também. Claro. Porque também com a perda com a queda do estrogênio, né, a musculatura, o estrogênio também, porque ele quer fazer tudo, né? Ele quer fazer tudo no corpo. E uma das funções que ele também assumiu foi de ajudar a criar massa magra, né? Então, sem ele, a gente não perde massa, fica todo molenga e tal. E aí vai afetar também os ossos, não é? Isso, então assim, o estrogênio, né, a diminuição do estrogênio, ele vai diminuir tanto essa questão dos músculos, da gente perceber, né, uma flacidez, a gente percebe que a gente não tem mais aquele braço tão durinho, começa a sobrar pele. O seu braço tá bem melhor, hein, Juliana? Tá melhor, né, professora? Que braço bonito. Nada como treinar, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem essa questão, né, estética que a gente enxerga, mas tem uma questão mais relacionada mesmo à saúde, que é a diminuição, a perda de músculo, a perda de massa muscular, que acaba interferindo em outras partes do nosso corpo, no metabolismo, no equilíbrio, mas também na questão da formação dos ossos. Então, tudo que a gente fala, a grande maioria das coisas que a gente fala, claro que tem a repercussão estética, mas tem a repercussão física também. Então, mesmo que você não se convença, porque você não acha que seu braço está tão flácido, pense que a falta desse músculo está interferindo aí na sua saúde. É importante a gente falar disso. Senão vira muito útil, né? Sim. E que também tudo bem, né? Porque também a gente cobrando de tudo, se cuida do corpo, é fútil. Se não cuida, também tudo bem se você quer ficar no seu vestido que você tem, né, da vida toda, e tentar caber nele, como eu tenho figurinos, eu não quero refazer meus figurinos, eu prefiro tentar caber neles, sabe, Bruna?
Meu trabalho é esse, quero continuar usando meus figurinos, minhas roupas. E alguém tinha comentado aqui que a sensação quando perde, né? Perde tamanho, consegue entrar nas suas roupas, que é uma sensação maravilhosa, né? Sim. Mas, beleza, então a gente falou, a gente precisa cuidar pela questão de ganhar massa, pela questão dos riscos das questões cardiovasculares, né? Da gordura das vísceras, porque começa a ter mais risco de infarto, né? Que é a causa, né? Mas a Bruna não gosta de falar, de ficar muito pensando, mas eu gosto de trazer. Gente, a gente morre de infarto. A causa principal de morte da mulher é infarto. E por quê? Porque depois da menopausa, a gente, né, todos esses quadros ajuda que a gente infarte mais. E a gente não sabe que uma coisa está vinculada com a outra. E fala, Deus, por quê? Não, era menopausa, só que a gente não juntou. Então é aquela sua prima que falou, não, eu não senti nada. Talvez ela não sentiu nada mesmo, não teve fogagem, não se sentiu irritada, não teve insônia, mas ela também vai ser mais propensa a infarto, ela não sabe. Então, assim, de novo, né? Precisamos nos informar e precisamos nos cuidar, não tem jeito. Então, massa magra, as questões cardiovasculares, a questão do cognitivo, né? Existe também essa relação com a doença de Alzheimer. Outra coisa que não estava pesquisada e que agora tem umas pesquisas super recentes, né, que também vinculam o exercício. A gente falou da questão óssea. Você quer falar um pouquinho mais sobre essas questões? Eu acho que vale a pena a gente ir nessa questão do cognitivo mesmo, né? Sim. Então, se a gente for pensar, porque eu ia falar disso e acabei falando outra coisa, mas assim, a mulher, muitas vezes, quando começa esse período de menopausa, começa a perceber que tem algo estranho com o cognitivo dela. E, gente, o que é esse cognitivo, né? Vamos explicar isso. É a nossa capacidade de raciocínio mesmo, né? Isso não está relacionado à nossa escolaridade, o que a gente tem de conhecimento. Está relacionado à nossa capacidade de raciocinar com aquelas informações que eu já tenho armazenado aqui, frente ao que eu estudei, mas também frente às minhas experiências de vida. E na menopausa, por essa diminuição do estrogênio, é muito comum que as mulheres começam a perceber que tem algo estranho com a memória, a capacidade de focar, a capacidade de raciocínio mesmo. E aí começou-se a estudar isso. Começamos a perceber que as mulheres, de fato, têm uma maior predisposição para as demências, sendo que o mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer é a doença cognitiva mais prevalente, vamos dizer aí, dentro das demências. E começou a estudar isso e percebeu-se que, de fato, quando a gente diminui o estrogênio, a gente aumenta o risco da doença de Alzheimer aparecer. É como se o estrogênio aí, ele tem essa capacidade de atravessar a nossa barreira aí do nosso cérebro e proteger o nosso cérebro do desgaste, vamos dizer assim, acúmulo de proteínas, má formação, dificuldade na transmissão das informações. Então, quando a gente diminui o estrogênio, a gente sabe que isso acontece, por isso a prevalência do Alzheimer é maior em mulheres. Mas, hoje, começaram a ser estudados, então, quais fatores de risco estão envolvidos nisso. Porque se eu assumir que é só o hormônio, eu tiro a minha responsabilidade. Então, assim, acabou o hormônio, vou ter doença de Alzheimer? Não. Começou-se a perceber que quando a gente muda alguns hábitos, então, hábitos alimentares, hábitos de sono e também de exercício físico, a gente ajuda a proteger. Então, aquela ação que era dos hormônios, ela passa a estar nas nossas mãos também de proteger o nosso cérebro contra a doença de Alzheimer. E recentemente, vários estudos na área de exercício têm sido feitos e viram que o indivíduo, não só a mulher, tá? Mas o indivíduo mais ativo, ele tem menos risco de desenvolver e ele tem menos risco de piorar a doença.
Então, mesmo aquela pessoa que tem um grau leve da doença de Alzheimer, se ela faz exercício, a progressão pode ser menor. Então, que de fato está nas nossas mãos, e o papel tem e o exercício tem um papel extremamente importante nisso, de proteger o nosso cérebro aí de tudo isso. Então, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, é uma super notícia. Porque esses dias eu repostei um vídeo. Ai, eu agora fugiu, desculpa, gente, o nome do médico, falando sobre essas pesquisas e tal. E foi muito impactante. Todos os comentários foram assim, eita, também essa, e agora? Eu não sei o quê. Bom, não, mas calma aí. É bom a gente saber que tem relação com isso, porque a gente vai saber o que pode fazer para evitar, né? E os pilares, a gente cai sempre nos mesmos lugares, né? Que interessante, né? Cada vez reforça mais. Reforça e reforça mais. Exercício físico é pilar total, total, total. E uma coisa que é legal, assim, que até eu fui estudar, né? Quando a gente conversou sobre essa live, você falou disso, e eu fui estudar sobre isso também. E uma coisa que é interessante, que antigamente acreditava-se que esse papel do exercício, ele era intimamente relacionado só a neurotransmissores, só a substâncias químicas, sabe, gente? Que estariam ali no nosso cérebro. E hoje existem estudos que mostram que o exercício, ele atua na célula do cérebro. Então, se a gente for pesar o cérebro, pesar na balança o cérebro de uma pessoa normal, vamos dizer assim, que não tem a doença de Alzheimer, e uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, esse cérebro da pessoa que tem a doença de Alzheimer, ele é mais leve. Então, de fato, a gente perde massa. Perde massa. Se você olhar o desenho de um cérebro com doença de Alzheimer, é menor, é tudo menorzinho. E o grande mal da doença de Alzheimer é que as áreas mais importantes, vamos dizer, do raciocínio, são as áreas que mais são prejudicadas. Mas aí o que eles viram? Que o exercício, ele é capaz de agir na neurogênese, né? Na geração de novas conexões e da própria massa do cérebro. Gente, sensacional. Peraí, eu vou fazer uma série de abdominais e eu já volto. Peraí. Não posso ficar nem um minuto mais aqui. Eu tenho que correr na esteira. Peraí, rapidão. Vou pegar minha garrafa de água, né? Exatamente. Uau, fiquei empolgada. Que maravilha, que maravilha. E assim, eu até tirei uns prints do estudo que eu olhei e eu vou também entrar nessa sua onda, se você me permite. Vou fazer umas postagens sobre isso. Claro, me marca que a gente já conseguiu compartilhar, coloca aí para poder repostar, tá bom? Porque isso é muito interessante. E assim, né? Até a gente perceber que tem algo estranho com o nosso cognitivo, a gente não pensa nisso, né? Então, assim, por exemplo, eu tive Covid e a minha memória foi extremamente afetada. Eu fiz uma live um dia cheia de papel atrás de mim, porque geralmente eu faço live espontânea, né? Eu não tenho script, porque eu morria de medo de esquecer as coisas. E aí eu fui falar com tudo minhas amigas, nutricionista, o que eu faço, o que eu tomo, porque minha memória tá muito estranha. E ainda bem, né? Foi voltando, eu tomei vitaminas e etc. Mas, assim, na verdade, a gente só se dá conta disso quando, de fato, a gente percebe, opa, minha memória não está normal. Mas qual que é o problema da demência? A gente não se dá conta, porque a gente não tem esse cognitivo de perceber que a gente está esquecida, né? Então, tem que ter um trabalho de prevenção. Tem que ter, porque é muito doído, né? A demência não é fácil. Quem tem pessoas na família convivem, não é fácil. Não então E são muitas, né? A gente fala assim, quem tem, provavelmente, né? Muita gente tem, eu tenho contato, tem conhecimento, porque depois dos 80 anos, eu esqueci agora a porcentagem, mas é muita gente depois dos 80 anos que tem demência. Vou ler aqui vários comentários e a gente queria ouvir um pouco sobre a Menopausa Fit, como é o programa, como que as pessoas chegam a ti e tal, né? Você já falou um pouquinho. Desculpa se eu pulei algum comentário. Cris, oi doutora, minha biópsia deu benigna, porém com receptor de estrogênio positivo, fraco e focal. Eu posso repor hormônios? É bem específica a sua pergunta.
Deixo com a doutora professora, mas acho que... E eu deixo para você ter essa conversa com a sua médica, tá? Porque qualquer coisa que eu fale aqui, eu posso estar sendo leviana. Então, Negligente, negligente. Então, assim, converse com a sua médica que te pediu a biópsia, porque não só o estrogênio, existem outros hormônios que de repente você pode repor e vão melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, converse especificamente com a sua médica, que ela vai te dar uma luz aí, avaliando os seus exames, não só a biópsia, mas outros exames, seu histórico. Enfim, a minha sugestão é essa, porque se você já fez uma biópsia, porque provavelmente você tem um médico que te acompanha bem de perto, tá? Estamos juntas, viu? Ânimo aí. Rosa Álvares, oi Rosa, sempre tive estômago. Agora estou com a menopausa, o estômago ficou mais alto e a barriga também aumentou bastante, né? A Bruna explicou bem. Se você chegou depois da explicação, essa live vai ficar gravada, então volta e escuta, porque ela explicou muito bem. Acho que vai te ajudar a entender isso que você está sentindo e como resolver também. E cadê o comentário aqui? Gente, é outra coisa, eu enxergo cada vez menos. Cristine, essa coisa de menopausa muda tudo. E eu feliz que não tinha mais boleto todo mês. Mas bom, pelo menos tem isso, a gente, né, não tem mais cólica, não gasta mais em absorvente. Da, Paty, da academia ligada em vocês. Isso aí, assistindo a live na academia, curti. Que bom, Paty. Cris, uma reviravolta, aprender a lidar com o nosso corpo, com o nosso novo corpo. Ai, 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 tem muitas mensagens. Jardima. Minha mãe tem 62 anos e recebeu o diagnóstico há um ano atrás. É muito triste e desafiador, sabendo a capacidade dela se ajudar é mínima. Que a capacidade dela se ajudar é mínima. Entendi. Essa live fica gravada assim, Sônia. Mas olha, tem muita coisa também no campo, assim, muitas descobertas, o CBD que estão utilizando, se você não ouviu falar ainda, pode perguntar para o seu médico que faz, que melhora, se tem muitos depoimentos que eu vi, né, também. Lembrando que eu sou palhaça, não sou médica, mas a gente está estudando o tempo todo e tentando saber mais dessas questões. Aí que ele entrou na menopausa com 37 anos e nunca fez reposição hormonal. Cada história é uma história, né? Bom, eu perdi aqui mais um comentário da Rosa, acho. Mas, Bruna, ai, chutei aqui o tripé. Bruna, você quer nos contar um pouquinho, assim, mais como que as pessoas te encontram sobre o programa? Quer dar os encaminhamentos finais? Queria te agradecer muito essa oportunidade e falar para todo mundo, gente, nada disso é ensaiado, né? Eu acho que hoje a Julieta tem um conhecimento de menopausa que muitos médicos não têm. Então é muito bom estar aqui e assim, os assuntos vão surgindo e tudo que vocês tiverem de dúvidas podem me mandar depois no direct, enfim, e para me seguir é só clicar aí. Isso. Agora, clica aqui, segue a Bruna. Quem está seguindo a Bruna e não segue, a gente segue, porque isso ajuda a gente continuar e ajudar mais e mais gente. Vocês não sabem quanto que ajuda, que vocês estejam com a gente, que comentem, que compartilhem. Infelizmente, esse Tamagotchi aqui é assim, alimentado desse tipo de movimento. Então, pedimos essa colaboração. Se vocês gostam da gente, gostaram do conteúdo, estão achando interessante. Compartilhem com as suas amigas aí a live, porque hoje realmente a gente depende do número de pessoas que interagem aí com a gente para que a gente chegue em mais mulheres. Mas eu tenho esse Instagram, Menopausa Fit, já há 5 anos. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área e sempre atendi como personal trainer aqui no interior de São Paulo, onde eu moro. E eu comecei a perceber que, assim, a carência de profissionais era muito grande, que eu poderia, através de um programa online, chegar e ajudar muito mais mulheres. Então, hoje, né, há alguns anos, eu tenho um programa de exercícios online. O programa, ele é 100% gravado, você faz acompanhando da sua Smart TV ou do seu celular. Então, é um programa que tem a duração de 1 ano aí.
que é principalmente para mulheres que não querem ir para academia, mulheres que não fazem exercício ou que estão fazendo aquele exercício e não tem resultado. Então, hoje, o carro-chefe aí, que é o programa Menopausa Fit, de duração de 1 ano, eu consigo acompanhar de perto as alunas. Então, você entra, você preenche um questionário, eu mesma olho o seu questionário e te dou orientações do que fazer ali dentro do programa. E a gente tem um grupo no Telegram de mulheres que trocam experiências, conversam. Então, assim, é uma rede de apoios mesmo. Hoje, o Menopausa Fit é uma comunidade de mulheres que se ajudam e mais o elo aí é o exercício físico, que é a minha especialidade. Então, quem quiser conhecer, em fevereiro, dia 7 de fevereiro, começamos uma nova turma e perguntaram do desafio também. Aí, o que eu faço para todo mundo se motivar? Logo de cara, a gente já começa com esse desafio aí para vocês entenderem as estratégias para diminuir a barriga, porque a gente sabe que diminuindo a barriga, diminui a inflamação e todos os outros sintomas da menopausa. Então, a Julieta já foi aluna, é aluna do programa, Sou mas um aluna. programa mais curtinho, que é um programa que Sim, chama que é o Menopower. Menopower. Isso, exatamente. Mas hoje a gente dá um enfoque maior no programa Menopausa Fit, que eu consigo acompanhar as meninas por mais tempo. E é isso, querida. Querida, tu, olha, um pouquinho mais de coisas eu vou falar antes de encerrar. Me presenteia com mais uns minutinhos da sua honrosa presença. Débora aqui falou, excelente live, bora nos exercitar. E vou pegar o gancho com a Débora, a gente vai falar sobre menopausa e trabalho quarta-feira. Toda quarta-feira vamos ter live aqui no Peripécias. Eu queria contar que uma das coisas que eu desenvolvi é uma palestra que eu levo para as empresas, para o mundo corporativo, precisamente para falar das questões da menopausa no mundo do trabalho. Então, você também pode me convidar para isso, se você trabalha numa empresa, e a gente tentar deixar seu ambiente de trabalho um pouquinho mais, pelo menos, informado, né? E aí, aos pouquinhos, a gente mudar essa realidade. E agora sim, Bruna, muitíssimo obrigada por tudo, por topar, por estar junto, por ser parceira, pela sua generosidade, por esse sorriso, esse carisma que deixa a gente entusiasmada, pelas suas aulas maravilhosas, tudo de bom. Muito obrigada que esse ano que começa, a gente continue, né, parceiras, aprendendo, conhecendo e ajudando pessoas. Tudo de bom para você, minha querida. Com certeza. Continuaremos muito parceiras, conte sempre comigo, eu vou aonde você estiver te assistir, pode. Eu sei que pega a estrada para assistir o filme, eu amei, ela, Bruna veio ver o filme no cinema, gente, ao vivo, 3D. Isso mesmo, e eu irei mesmo, conte comigo, o que você precisar, eu admiro muito você, o seu trabalho, então eu espero que a gente possa estar juntas sim, e o que você precisar, estarei sempre aqui disponível. Muito sucesso para todos os seus projetos. E é muito bom poder te chamar de amiga, Julieta, porque hoje você tá no meu celular como uma pessoa que realmente eu gosto muito e torço muito pelo seu sucesso. Ai, eu vou chorar aqui, Bruna, tô muito sensível. Obrigada de coração a todas as pessoas que estão aqui, que passaram. Muito obrigada também. Estamos juntas também. Respondo todas as mensagens eu mesma. Então, conversem, perguntem, que a gente adora estar junto. Estamos juntas mesmo. Boa noite. Beijo, querida. Pode compartilhar a live comigo, que eu deixo aqui no meu perfil também. Beijo. Perfeito. Para isso, tchau. Beijo. Obrigada, tchau, meninas. tchau. Boa noite.